Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vamos aprender o tema número 39, a não identificação com as coisas da vida diária e por que julgamos aos demais. Quando a gente se identifica, a consciência dorme, perdemos a vigília. A vida é como um filme, como é natural, composta por muitos quadros e cenas. Não convém de modo algum nos identificar com alguma cena, com nenhum quadro, com nenhuma aparência, porque tudo passa. Passam as pessoas, passam as ideias, as coisas, todo mundo é ilusório. Qualquer cena da vida, por forte que seja, passa e fica atrás no tempo. O que deve interessar a nós é aquilo que se chama o ser, a consciência. Isso é o fundamental, porque o ser não passa. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o próprio ser. Os budistas chamam o nosso mundo de Maya, de ilusão. Quando nos identificamos com as distintas comédias, dramas e tragédias da vida, é óbvio que caímos na fascinação e na inconsciência do sonho psicológico. Este é o motivo pelo qual não devemos identificar-nos com nenhuma comédia, drama ou tragédia da vida, porque por mais grave que seja, passa. Não tem mal que dure 100 anos, nem corpo que o resista. Assim que tudo é ilusório e passageiro. Então, às vezes nos encontramos com problemas difíceis, sem saída, sem solução. Esse problema vai se tornando enorme, monstruoso, gigantesco em nossa mente. Então a gente vai esgadeando os cabelos, anda por lá e por cá, e desesperados, e sucumbimos ante as preocupações e diremos: como faremos? Não encontramos escapatória e o problema vai crescendo. Então temos que agarrar o touro pelos chifres. E quando resolvemos afrontar o problema, vemos que ele fica em nada, se destrói por si mesmo, é de natureza ilusória. Como que a gente agarra o touro pelos chifres? Enfrentando o problema, não nos identificando com ele e pedindo morte a tudo aquilo que reage dentro de nós diante deste problema. Porque tudo aquilo que reage dentro de nós naquele problema é justamente os eus psicológicos que criaram aquele problema. Então, por isso, temos que ir eliminando-os, ao invés de nos identificar com eles, pedindo morte. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. Quando não nos identificamos com tal ou qual problema, quando ficamos em alerta, descobrimos no problema nossos próprios defeitos. Temos que os problemas obedecem ao medo. O eu do temor mantém vivo aos problemas. Teme-se a vida, teme-se a morte, o que dirão, o que pensarão, a fofoca, a calúnia, a miséria, a fome, a nudez, a prisão, a tudo tememos. E devido a isso os problemas se fazem cada vez mais insolúveis, mais fortes. Em um problema econômico a que tememos, a ruína, que tenhamos que pagar determinada dívida, porque se não pagamos nos metem na prisão, etc. Em um
problema de família, o que tememos, o disque-disque, a língua venenosa, o escândalo, os interesses criados. Porém, se eliminamos esses temores, tudo se esfuma, se torna em nada. Se alguém não se identifica jamais com nenhum evento, problema ou situação, consegue estar sempre alerta e vigilante. E é neste estado de alerta onde se descobrem os eus psicológicos. Defeito descoberto deve ser compreendido e depois eliminado. As piores circunstâncias da vida resultam ser as que mais aportam para o nosso crescimento interior. Nos momentos mais agradáveis da vida, só é render menos o trabalho interior. E é justamente os momentos mais agradáveis que buscamos. É onde rende menos o trabalho interior. Por isso que não temos que ter medo das dificuldades, senão que temos que enfrentá-las. Quando alguém se identifica, não identifica o defeito que está se manifestando. Normalmente esses defeitos se projetam nas demais pessoas, buscam dentro de nós que se dê a identificação para que nós não os identifiquemos. Assim não podemos descobri-los e nem eliminá-los. Para o trabalho esotérico, é fundamental iniciar uma etapa de luta incessante para não nos identificar com elemento algum, seja o que for. Se nos identificamos, por exemplo, com o álcool, terminamos embriagados. Se nos identificamos com a glutonaria, acabamos comendo em excesso e passando mal. E assim sucessivamente com cada coisa que venha em nossa direção. Uma identificação com a ira nos dorme tanto a consciência que poderíamos durar vários dias identificados sem retomar o trabalho psicológico. Esta, então, a não identificação com as coisas da vida diária. E agora vamos ver por que julgamos aos demais. Estudemos então este outro aspecto que impede o despertar da consciência. É necessário saber que não conhecemos a nós mesmos e que todas as pessoas no exterior nos servem de espelho para ver-nos refletidos. Se cada vez que aparece alguém com um defeito, e neste momento nos auto-observamos, vemos que algo está se movendo dentro de nós, se movendo e se escondendo, não quer que o observemos. Por isso reage e trata que critiquemos o que tal ou qual pessoa está fazendo, para dormir-nos a consciência e que não consigamos descobri-lo. Em um dado momento, o que nos incomoda de alguém é algo que carregamos oculto dentro da nossa psicologia e não nos agrada vê-lo por fora, por isso o criticamos. Em outras reações, podemos descobrir que interiormente temos o defeito contrário ao que vemos externamente. Por exemplo, se vemos alguém esbanjando seu dinheiro, e eu tenho o eu avarento dentro de mim, este defeito, quando vê o seu oposto no exterior, reage, sentindo um desagrado. A chave de tudo é dirigir sempre a observação para nós mesmos, ver o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos, a forma como estamos reagindo, a conversa interior, o que se dá, etc. Enquanto alguém observar o interior, fará descobrimentos e pode ir eliminando o que irá compreendendo. Porém, se nos identificamos,
o seguinte passo será a crítica. Então, logo nos identificamos, começamos a julgar a outra pessoa, criticando o defeito que temos projetado nela. Como resultado do anterior, a consciência dorme e perdemos o nosso próprio juízo crítico. O juízo crítico é a capacidade que tem a consciência de compreender nossos próprios defeitos. Porém, essa capacidade desaparece tão logo começamos a criticar os outros. Então, vamos refletir nisso. Se não conhecemos a nós mesmos, como podemos acreditar que conhecemos aos demais? Por isso, julgamos qualquer aparência ou qualquer ação que vemos nos outros. Porém, nunca devemos identificar-nos com as aparências, porque as aparências enganam. Então, isso a gente sabe, né, do dito popular, que as aparências enganam. Olhamos a uma mulher fazendo determinada coisa e dizemos: ah, essa é uma prostituta. Parada lá na esquina, é uma prostituta. Este é não sei o quê, o outro é um afeminado, etc. O que vem lá é um ladrão. Porém, o que estamos julgando? Se observamos o dedo que aponta e os outros 3 dedos apontando para nós, são os nossos próprios eus que estão falando por fora o que temos dentro de sobra em nós. Temos que nos dar conta de que o que estamos julgando nos demais é uma simples aparência. Não conhecemos as razões psicológicas que obrigaram a uma pessoa a obrar em determinada forma. Simplesmente vemos um fato externo e julgamos a aparência exterior. Então, por exemplo, naquele exemplo que demos em conferências anteriores, de que nos fecharam no trânsito, a primeira coisa é qual o motivo psicológico, qual a razão psicológica que levou a pessoa a fazer aquilo. A gente não conhece. O sujeito pode estar passando mal, ter um mal súbito e nos fechar. Então, primeiro temos que saber para depois julgar. É como fazem os juízes. Primeiro, investigam tudo de ambos os lados, de ambas as partes, para depois poder dar o veredito. O juízo que fazemos é um juízo equivocado. O que acontece com este juízo equivocado é uma calúnia. Se estamos julgando equivocadamente, então é uma calúnia, a qual termina originando uma relação entre as pessoas, entre o caluniador e o caluniado. Às vezes a pessoa nem sabe que a gente está caluniando esta pessoa, mas o nosso ser sabe. O nosso K1, que é uma parte de nosso ser que anota tudo o que fazemos, ele sabe o que estamos fazendo. É o policial interior que temos e ele vai relatar o que fazemos ao Tribunal da Justiça Divina. E depois nos vêm as consequências. Então, em esoterismo, o que verdadeiramente importa é a forma como estamos relacionados internamente uns com os outros. Se eu julgo a alguém, me tornarei seu inimigo. Continuemos analisando. Quando alguém criticou ou caluniou a outra pessoa, é porque se identificou. Então, aqui se identificou. Perdeu a possibilidade de autoobservação e autojulgamento de seus próprios defeitos. A autocrítica é fundamental. Permite ver nosso próprio defeito refletido lá em frente, na outra pessoa. Se nos tornamos conscientes de que temos esse defeito, podemos pedir morte e teremos a eliminação do mesmo.
É importante iniciar uma luta para deixar de julgar aos demais. É difícil, é super difícil fazer isso, mas é o despertar da consciência que está em jogo. Essa luta nos levará a isso que se chama o despertar da consciência, que se fará em duas frentes: não identificar-se e não julgar aos demais. Se começamos a combater estes dois erros, não nos dormirá a consciência e recuperaremos o juízo crítico. Quando alguém recupera o juízo crítico, todo o mundo lhe servirá como espelho para poder trabalhar os próprios defeitos. A morte em marcha vai render de forma impressionante. Então, quando a gente está andando na rua, quantos defeitos a gente vê nos outros? Nossa, são dezenas, quem sabe até centenas num dia de defeitos que a gente vê nos outros. Se a gente, vendo aqueles defeitos nos outros, pedisse morte daquele defeito em nós mesmos, a nossa Mãe Divina, quantos defeitos poderíamos eliminar por dia? Se estivéssemos em alerta percepção e alerta novidade. Perdemos demasiado tempo julgando aos demais. E quando julgamos a um mestre, por exemplo, a pessoa fica estagnada. Se não temos a capacidade de compreender os atos das pessoas que estão no mesmo nível que o nosso, um pouco abaixo, um pouco acima, como poderemos julgar os seres que têm um nível de consciência muito superior ao nosso? Então vamos refletir nisso. Não conhecemos a nós mesmos. Projetamos os nossos defeitos nas demais pessoas. Julgamos as aparências externas. Tais ações não concordam realmente com o juízo que nós emitimos. Julgamos equivocadamente as ações das demais pessoas, portanto caluniamos. E o juízo que nós emitimos é, em verdade, nosso próprio defeito psicológico projetado nos outros. Caros colegas, este é o trabalho da revolução da consciência. A divindade nos colocou o nosso ego, nossos defeitos, muito bem escondido, para que nós o procurássemos e eliminássemos. Este é o trabalho de autorrealização, encontrar esses defeitos e eliminá-los. Só que a divindade escondeu esses defeitos muito bem escondidos, maravilhosamente bem escondidos, num lugar onde jamais suspeitaríamos, dentro de nós mesmos. E nós procuramos nos outros, julgamos os outros, nos identificamos e vemos nos outros, e é por isso que não conseguimos nos autorrealizar e estamos no estado em que estamos. Ficamos assim por hoje. Um abraço a todos, agradeço a assistência e até mais. Tchau.